Então eu venho essa é a 7ª semana que eu venho falando sobre as parábolas do Evangelho de Lucas. E hoje são muitas, são de 40 para mais aí, e eu tentei resumir aqui uma coletânea daquelas que Deus colocou no meu coração. E hoje eu vou estar terminando essa série de mensagens sobre as parábolas num texto de Lucas 10. Na verdade, eu estou voltando, mas voltando porque esse tema um dos principais, e ele não trata da última parábola. Porque se a gente fizer uma leitura das parábolas, muitas delas vão repetir o seu objetivo principal, a sua mensagem principal. Então, eu tentei colher aquelas que o tema consegue variar um pouco, para a gente ter uma compreensão desses contrapontos que Jesus fazia com pessoas. Então, as parábolas, como eu já venho falado, são histórias terrenas que expressam um significado que vem do céu, um significado celestial. Funcionam como lentes que fazem com que enxerguemos a verdade e corrijamos a distorção da nossa visão. Então, Jesus ele usava essencialmente no meio religioso para poder confrontar os religiosos da sua época com as verdades do reino, com as más interpretações que eles faziam a respeito da Torá, do Antigo Testamento. Então, ele vinha não para modificar, mas trazer a realidade daquilo que deveria ser pensado, dito e principalmente exercitado pelos da sua época. Então, a cada vez que Jesus ele contava uma parábola, e o termo quer dizer comparar, pôr lado a lado, ele colocava uma realidade que ele estava visualizando, ele apresentava uma história, um conto, às vezes fictício, para, ao final, ele extrair dela uma realidade, não só moral, mas uma realidade espiritual, para que a pessoa pudesse ser confrontada, pudesse ser impulsionada por aquilo em prática. Foi um dos principais métodos da didática, da pedagogia de Jesus. 1/3 de todos os evangelhos aqui, a gente vai ver que ou dos ensinos de Jesus, estarão sendo expressados através dessa ferramenta das parábolas. Em Lucas 10, 25, 37, eu não vou ler o texto, porque no decorrer aqui da nossa reflexão, eu vou estar trabalhando e pensando um pouco sobre cada versículo do texto. Então, Lucas 10, 25, 37, ele apresenta uma das mais belas parábolas dos evangelhos, conhecida como a parábola do bom samaritano. Ela foi retratada apenas pelo médico, pelo doutor Lucas aqui. Então, é a última parábola da nossa série. Fica ligado aí, abra a sua Bíblia, nesse capítulo 10, a partir do versículo 25, quem está em casa também, abra o seu aplicativo, que a gente vai estar pensando um pouquinho sobre o que aconteceu aqui. Então, é um diálogo breve, que normalmente a gente entende quando a gente ouve essa parábola do bom samaritano, como uma exortação de moralidade e ética, do que precisa ser feito ou não, como se tratar bem pessoas pobres, pessoas miseráveis, pessoas humildes. Mas Jesus ele quer ir além disso aqui, porque ele quer apontar um ensino muito mais aprofundado do que simplesmente a questão do assistencialismo, por exemplo, ou de como se tratar bem uma pessoa. Porque Jesus aqui, enquanto ele ensinava outros assuntos sobre o reino, lá no versículo 25, diz que um perito da lei queria provar Jesus, e ele se põe de pé e pergunta a Jesus, ali no meio daquela multidão que eu assistia: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O perito da lei, ele também era conhecido como um legista, algumas traduções falam advogados, ou um teólogo judeu, alguém que entendia, era uma autoridade da Torá, do Antigo Testamento, de textos antigos, e ele ajudava na compreensão, no tempo de Jesus, para que as pessoas pudessem compreender melhor aquilo que Deus queria a respeito da sua revelação. Mas esse aqui parece querer saber de Jesus, se Jesus acreditava ou não que a herança de vida eterna se fazia disponível através da obediência da lei. Então ele fala: o que eu preciso fazer para herdar essa vida eterna? Então, quando ele fala o que ele precisa fazer, parece que já há uma distorção, ou ele já está destoando com aquilo que Jesus apresenta. Porque Jesus ele apresenta o evangelho, ou a palavra, a boa notícia da graça. Então, se ele diz o que eu preciso fazer,
E Jesus já bem entendido de que nada que a gente possa fazer nos aproxima ou nos afasta mais de Deus, mais ou menos de Deus. Então ele já está bem equivocado ali na sua pergunta de saída. Então ele está querendo de fato desafiar Jesus. Se Jesus contraria a lei, se Jesus concorda com aquilo que os mestres da lei daquele tempo, os religiosos da lei daquele tempo, pensavam. E por certo, nessas questões de interpretação, principalmente aquelas ligadas às condições humanas, a tratamento humano, Jesus sempre destoava. E Jesus percebe a intenção e ele dá uma invertida novamente aqui, como ele faz em todas as parábolas, voltando-se para a lei, para que, através da lei, ele mostrasse para aquele perito da lei o que realmente a lei significa. Então, Jesus é mais ou menos assim: se você é o bom conhecedor da lei, então, através dessa própria lei em que você começa um questionamento, eu quero te desafiar na interpretação, ou na melhor interpretação, que não é a interpretação do rabino, não é a interpretação da escola judaica, mas é tentar chegar no coração de Deus e saber o que Deus quer dizer a respeito de determinados assuntos. E Jesus pergunta para ele: o que está escrito nessa lei? Respondeu Jesus: como que você lê essa lei? Como é que você pensa a respeito dessa lei? E o doutor responde: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo, que era muito comum, essa compilação da lei, porque quem entendia isso aqui deveria entender todos os decretos do Antigo Testamento. Só que Jesus ele percebe muito bem, porque ele conhece essa gente. Ele está lidando ali com essas pessoas. Ele veio para poder ensinar também a essas pessoas. Ele não veio salvar o perdido do mundo que desconhece Deus. A revelação foi feita para aqueles que conheciam esse Deus, mas que num determinado ponto da história estavam completamente afastados em conhecimento prático desse Deus. E que Jesus está querendo confrontar esse doutor aqui, é justamente isso, de que a palavra de Deus, ou melhor, o amor de Deus, não é um amor teórico. O amor de Deus ele não pode ser confundido com teoria. O mestre da lei relembra Jesus sobre essa máxima do judaísmo, que extrai lá da Shemá, que a gente vai ver em Deuteronômio 6:5. Então a Shemá é um grande chamamento judeu, um dos principais chamamentos. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, só Ele é o teu Deus. Então ali o monoteísmo, ou a adoração a um Deus só, é estabelecida dentro de Israel, na religião dos israelitas, que a gente hoje conhece como judaísmo. E logo em seguida, lá no versículo 5, ele vai recitar justamente isso: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. E isso combinado com Levíticos 19:18, nós temos aí essa lei que era costumeira dentro dos círculos judaicos na época de Jesus. E ame o teu próximo também, como a si mesmo. Só que Jesus está muito atento, não só àquilo que eles estavam falando, assim como ele fez com aquele jovem mancebo. Tudo bem, você tem feito tudo, você obedece à lei, mas deixa eu desafiar algo do que está no teu coração, algo que está no teu pensamento. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, depois você vem me seguir. Ele fala: não, isso é duro demais para mim, porque agora, tudo aquilo que eu acho que é certo para mim, em termos legais de compreensão, de religiosidade, de liturgia religiosa, para eu poder praticar isso aí num exercício, é doloroso demais. E esse aqui parecia estar na mesma condição. Então Jesus quer propor para ele uma nova perspectiva de entendimento, de interpretação de lei, e maior, um desafio ao exercício desse amor que corretamente ele acabou de citar. E Jesus diz: você respondeu muito bem, garoto. Tu passou no Enem. Mas passar no Enem não é garantia de emprego. Você falar a coisa certa não significa fazer a coisa certa. E Jesus, imediato a isso, ele fala: ó, muito bem, você acertou.
na resposta: faça isso e você vai viver. Faça isso. Responder coisa certa é fácil. Fazer o que se responde certo, às vezes, é dificultoso para a gente. Mas, quando Jesus ele fala e ele trata do amor, ele está falando do amor, na maior das vezes aqui, ele não está falando daquele amor de Platão, ele não está falando do amor erótico, do amor do desejo, ele não está falando do amor de Aristóteles, do amor filha, do amor da amizade. Ele está falando, e a Bíblia se apropria de um termo grego aqui, que vai chamar de ágape. E na maioria das vezes que a gente vai ver esse termo ágape ou agapau, tanto nos evangelhos, principalmente na leitura de Paulo, o cristianismo vai olhar para esse termo e vai falar: esse amor é o amor de Deus. Ou uma definição boa desse amor seria o amor que não tem condição, um amor incondicional. Mas é um amor também que é um amor que gera sempre uma ação. Uma ação que aponta para quem? Que aponta para o próprio, ou para a própria origem desse amor. Então Jesus ele concorda com o conteúdo da vontade de Deus expressada pelo doutor da lei. Mas ele discorda com a abrangência e a forma como ele, no coração, demonstra praticar. Que, na verdade, é nenhuma ao ver de Jesus. Então, de início, ele já põe em xeque essa disposição de amor que aquele doutor dizia conhecer. Porque ele sabia que era um amor puramente teórico. Ele sabia que era um amor limitado a um conceito legal, moral e inoperante. E isso é muito normal. Porque se você pegar o conjunto de leis, a gente tem muitas leis aqui, a nossa Constituição é pequena, só que a gente tem vários códigos para várias direções e para vários assuntos. Alguns são um pouco mais operantes, mas muitas leis que nós temos em vigor no nosso país, elas são completamente fracassadas, nulas, ineficazes e que não se prestam para que elas vieram. Você tem lá, por exemplo, no artigo 7 da Constituição, que fala sobre o salário mínimo, diz que o salário mínimo ele serve para você se vestir, para você comer, para você se divertir, para você pagar e bancar a tua saúde, para você tratar dos seus filhos, para você comer churrasco no final de semana na tua casa. Eu quero ver você fazer isso com 5 salários mínimos. Então, ele mostra para que ele serve, para que ele veio. Mas o próprio Estado ele não observa o conteúdo, ou não tem uma dignidade, ou não chega ao alcance de tornar isso uma realidade na vida das pessoas. Então ele acaba se tornando inoperante na sua proposta de eficácia. Então Jesus, ele quer colocar aquilo que deve estar no seu verdadeiro lugar. Infelizmente, essa realidade desse amor teórico, esse amor teórico vivido pela igreja, o amor teórico vivido pela gente, está expressa nos nossos dia a dia, está expressa dentro das nossas casas, às vezes, que a gente diz amar, a gente tenta, de alguma forma, demonstrar amor, e como eu falei aqui, a gente tenta demonstrar o amor, mas um amor completamente equivocado desse amor que é descrito pela Bíblia. Bem, a gente sabe que, se a gente for falar de um amor entre homem e mulher, o amor conjugal, o amor marital, o amor matrimonial, um amor entre homem e mulher, a Bíblia não é o melhor exemplo, principalmente no Antigo Testamento, para a gente poder ver o retrato desse amor. Até porque eles viviam de uma forma diferente. Às vezes o amor ele era um amor de posse, um amor de negociação, um amor de interesse, um amor de apropriação indevida do corpo do outro, nesse caso principalmente a mulher. Então, os relacionamentos de Moisés, de Abraão, de Davi, nenhum deles podem servir como exemplo do amor, por exemplo, matrimonial. Mas quando Jesus ele vem, e ele fala que o homem deve deixar a sua casa e se unir à sua mulher, os dois viverem uma só carne, o grande desafio de viver dois como um não tem como ser senão através de algo que é impulsionado por Deus. Então a gente vai entender que o maior exemplo do amor marital, conjugal entre homem e mulher, não é o amor exemplo da história de Israel ou de homens e mulheres que viveram na história de Israel, mas é o amor do próprio Deus,
que entra no coração do homem, que entra no coração da mulher, e fala, olha só, vamos cantar juntos, ou falar, recitar juntos, a grande poesia de Paulo em 1 Coríntios 13. Amor, daquele jeito ali, é amor eficaz. Amor, daquele jeito ali, é amor que faz com que um casamento se sustente, que relações se sustentem, que igreja se sustente. Então, quando a gente fala de amor, e quando eu fico tentando entender o amor de Deus, até nesse texto de Deuteronômio, esse amar com toda a intensidade, eu não consigo, de fato, ver grandes exemplos no Antigo Testamento sobre esse amor. Mas eu encontro em Jesus a qualidade desse amor. E, em primeiro lugar, é um amor que não é teórico, é um amor que faz. É um amor que ele não está guardado só de romantismo ou de desejo, porque o amor desejo, o amor eros acaba. Ou o amor da posse, o amor filia, é um amor também que às vezes atropela o outro, é um amor que mata até, se ele não for equilibrado e contido. Nós devemos amar pelo desejo, nós devemos amar para querer estar, mas, sobretudo, o amor que Jesus apresenta é um amor que está além disso tudo, porque é o amor do próprio Criador. É o próprio Criador vivendo a intensidade de amor em nós. E isso faz desabrochar o quê? Ações, reações, exercícios. Em que direção? Em todas as direções. Então, falar que amar porque você deseja, falar que amar porque você quer deter posse de alguém, isso é até fácil. E na maior das vezes, as pessoas fazem grandes declarações de amor por conta disso. Mas eu lembro do seu Acarias, era um senhorzinho que tinha lá na igreja presbiteriana, do bairro em que eu morava, da primeira igreja, essa aqui é a segunda igreja que eu congrego, a primeira, a Igreja Batista Rosa de Saron. E uma vez ele dando um testemunho, a esposa dele falou, olha só, o que é amor para a senhora, amar o teu esposo? Ela falou, amar, para mim, é eu viver tudo que eu vivi com ele até hoje, eu permanecer. Ele já me deu trabalho, eu já dei trabalho para ele. A gente já teve um monte de enfrentamento, mas nunca a gente desistiu de estar um com o outro, de superar as nossas diferenças. Então, hoje, tinha lá seus 80 e poucos anos, 60 anos de casado, ela fala, todo dia, quando ele sai por esse portão, eu vou atrás. E eu fico olhando ele pelo portão até ele sumir no final da rua. E quando ele desaparece lá, eu falo, que saudade que eu estou desse homem. Porque o amor que foi exercitado por toda a vida, ele sustenta também o desejo. E a vontade de querer, a vontade de permanecer, sustenta o amor da posse também. Agora, o amor que é exercitado, porque falamos de amor, muitas vezes só em teoria. Amor não é teoria, amor é algo orgânico. Amor é algo vivo, é semente plantada, é coisa irrigada, é cuidada para crescer, para viver, para desabrochar. Então, para que isso possa acontecer, você vai ver que o próprio processo de manter esse amor exercitável, esse amor orgânico, é você torná-lo prático. É você materializar ele em ações que promovem o bem do outro. E que haja sempre a reciprocidade disso. Eu estou falando coisa aqui, parece que é meio clichê isso. Porque a gente ouve isso, eu ouço isso desde que eu estou na igreja. Mas, gente, quando eu vejo alguém, quando eu vejo casais, quando eu vejo pessoas lidando com outras, aplicando doses desse amor exercitável, você vê coisas fluindo. Você vê relações concretas e sinceras, verdadeiras, desabrochando. Você vê casais vivendo situações que às vezes você fala, agora a casa cai, mas não cai, porque o amor tudo suporta. Por quê? Eu não aguento mais, mas eu quero fazer esse exercício de permanecer, de superar, de conversar, de dialogar, de virar essa página, de continuar. Às vezes isso se dá em relação aos nossos semelhantes. Então eu estou falando aqui, a grande discussão era o próximo. A grande discussão era o amor e o próximo.
E às vezes a gente, com o nosso semelhante, a gente não consegue. Semelhante que eu digo aqui, esse bem próximo, meu irmão em Cristo, o meu irmão de caminhada. A gente vive, então, um momento em que a gente anda tão polarizado politicamente, em que existe duas vertentes de crente e dois lados de amor. Então, um lado de cá, todo mundo se ama e se gruda, do lado de lá, todo mundo se ama e se gruda, e o lado de cá todinho taca a pedra para o lado de lá, e o lado de lá, do outro lado taca a pedra para o lado de cá. E a gente vive esse horror, que não é cristianismo. A gente vive esse tipo, é quase uma possessividade, uma doença, que aniquila algo de valor e maior que deve estar. Todos juntos precisamos, no amor, lutar sim pela justiça. E aonde há injustiça, seja de que lado for, a gente não tolerar. A injustiça é objeto de intolerância. Então não tenta passar a mão na cabeça de quem faz coisa errada, mas você acha que está fazendo certo, só porque faz parte do lado ou do grupo que você pertence. Porque o amor, diz o poema, ele é justo. Ele guarda a verdade. Um texto de João 3,18, ele fala, filhinhos, não amemos em palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Porque qualquer coisa que você falar e você não exercitar em nome do amor, é bater de sino, é barulho, é fogo que arde, é estética, não é amor. Não é amor, é teoria. Aí a gente vai entrar aqui na parábola e a gente vai ver que Jesus, quando ele apresenta essa parábola, ele está mostrando que o amor também ele vai além de todos os nossos interesses. Quando eu falo interesse, eu falo que eu sempre que for preciso, eu vou me diminuir em razão de algo ou de outro. Porque o interesse, às vezes, maior é o que vai valer mais. O interesse do outro vai valer mais do que o meu. Então, o amor, ele precisa, no exercício, ter essa condição de ir além dos nossos próprios interesses. Então, esse doutor aqui, querendo se justificar, ele vai insistir com Jesus, e lá no verso 29, ele faz a pergunta, que é a chave aqui da parábola. E quem é meu próximo? Os rabinos, normalmente, eles usavam essa palavra próximo, com significado daquele entendimento de meu próximo é o israelita da mesma categoria que eu. Então, primeiro, quem é o meu próximo? Não são os impuros, os excluídos, aqueles considerados contaminados ritualmente. Então, eles não estão nessa categoria. No tempo de Jesus, os rabinos, os fariseus, os saduceus, os grupos judaicos, a elite religiosa. Então, esse era o próximo imediato deles. Mas, em razão da própria lei, lá em Levíticos 19:34, eles também estendiam essa relação de proximidade aos estrangeiros residentes. Quem eram os estrangeiros residentes? É todo aquele estrangeiro que queria viver a religião judaica, se circuncidava, cumpria os ritos segundo a lei de Moisés e participava como se fosse um nacional, como se fosse um israelita naturalizado. Então o texto diz que o estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como natural da terra. Aí acrescenta um pouco mais à frente, amem-no como a si mesmo. Então eu tenho, quem é o meu próximo? Na cabeça desse perito, desse doutor, e de muitos que estavam ali, talvez até dos discípulos de Jesus, meu próximo é o próximo de verdade. Meu próximo é o meu amigo, meu próximo é minha esposa, são meus filhos, meu próximo é a galera lá da igreja. O meu próximo é aquele que não pertence à Igreja Batista, mas ele é ali da Universal, ele é da Católica, ele pertence a esse grupo que a gente denomina cristão, então ele também pode ser considerado, porque ele cumpre os ritos parecidos com o nosso também, então ele também pode ser considerado meu próximo. Mas quem professa uma outra fé diferente da minha, não, esse não. Esse é mármore e inferno. Então a resposta que ele esperava de Jesus é que o próximo, na situação dele, seriam esses, os seus parentes,
os seus amigos judeus, os estrangeiros ali, por uma exceção. E fazendo isso, ele estaria se justificando para essa herança eterna aqui. Mas Jesus ele não perde nada. Jesus está atento ao detalhe da vida de todos. Jesus ele está atento aos detalhes da sua vida. Quando tu pensa que tu vai para o abraço, de todo o coração, de toda a tua fama, mas tu vai para lá para fazer gracinha, você vai para lá para poder tirar foto e se mostrar, para dizer que você é, entre aspas, um bom cristão, pode até me enganar, pode até enganar a igreja e quem está assistindo. Mas no coração de Deus, ele está vendo que não há verdade nenhuma em você. E Jesus conseguia enxergar no coração desse homem aqui que não havia verdade, então Jesus o surpreende e dá uma virada nessa conversa. E a virada de Jesus vem através de uma parábola. E no verso 30, ele começa a contar essa parábola, ele fala, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele cai na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Então a gente tem aqui uma situação, né? Jerusalém é uma cidade alta, Jericó é uma cidade baixa, então muito provavelmente se eles voltavam, devia estar retornando de alguma das 3 festas, está próximo da morte de Jesus, pode ser, talvez ali a festa da Páscoa, então estão voltando, então é um caminho necessário, mas um caminho estreito, um caminho perigoso, um caminho de deserto, um caminho conhecido pelos assaltos, pelas surpresas, pelas emboscadas, e um homem que a sua nacionalidade aqui não é identificada, não diz aqui se ele era judeu, se ele era samaritano, se ele era etíope, se ele era um negro, se ele era um branco, se ele era rico, se ele era pobre. Então, um homem sem identidade aparente, ele é assaltado, ele toma uma surra, que é muito comum até hoje, não basta só levar tudo que você tem, não basta deixar você pelado, literalmente, ainda te dá uma surra, te dá um cipó, e no caso dele, ele foi uma surra tão severa, que ele ficou caído ali quase morto, ou com a aparência de morto. Então, um fato aqui muito importante, que fazia com que a identidade desse homem se tornasse quase que impossível, e você não conseguindo entender a sua identidade, ou compreender quem era essa pessoa, e mais ainda, num estado de quase morto, de você não poder perguntar, e nu, você fala, quem é esse cara? Será que é um samaritano? Será que é alguma pessoa? Será que é um assaltante que foi surpreendido ou entrou numa rivalidade com outro dos seus semelhantes? E nessa ocasião, o versículo 31 diz que desce por essa estrada um sacerdote. Então, o sacerdote é aquele homem qualificado, aquele homem religioso, aquele homem consagrado, aqueles filhos de Arão, aqueles que tinham autorização de ir lá no lugar santo, para poder oferecer e imolar, oferecer oferta pelos pecados do povo. Era aquele que tinha autorização, dentro desse contexto simbólico, de estar próximo de Deus. Então ele, como a pessoa de frente, existia, no Antigo Testamento, existe na leitura de Levítico 21, por exemplo, a lei da pureza dos sacerdotes. Então tinha vários requisitos para um sacerdote, num cerimonial, ou no processo de um cerimonial religioso, ele manter a sua pureza litúrgica. E dentre elas, a proibição de tocar num cadáver. Então pensa bem se esse sacerdote é você. Está descendo, uma situação como essa, está o cara caído ali, moribundo, não sabe. Existe uma lei que fala para você, olha só, você não pode tocar no morto, você é um homem consagrado, isso é um pecado, é uma proibição legal. Você vai correr o risco. Ele ali preferiu não correr. Não sei quem é, parece morto, não dá nem para perguntar. Eu toco nele, me torno impuro. Eu não estou aqui para me contaminar. Só que esse sacerdote aqui, ele já conhecia a lei do amor. Ele já conhecia na Shema o texto de Deuteronômio 6, 5. O texto de Levítico 19. Então você tem um confronto de normas aqui. Que lei que vale mais? Então eu estou entre a lei do amor
e da preservação da vida ou do socorro de alguém que está num estado de necessidade, e eu tenho uma lei ritualística que vai dizer que se eu não fizer, eu me mantenho puro, ainda que aquele homem morra. Qual a escolha? A infeliz escolha desse sacerdote? Ele escolheu se mostrar puro para ninguém, porque ele estava ali sozinho, ao que se percebe. No seu estado de consciência, ele poderia, né, falar, eu vou fazer errado, não tem ninguém vendo, vou ajudar ele rapidinho. Mas nem isso. Ele preferiu escolher as suas preferências da sua pseudo-santidade do que se lançar em amor, porque era vida. E vida é coisa preservada. E é mandamento estabelecido. Da mesma forma, o verso 36, 32, diz que desce também um levita, não se sabe, de repente, se levita viu de longe, ou o sacerdote passou primeiro, ele sabia que o sacerdote passou por lá, o texto não diz isso, mas quando ele chega ao lugar, ele vê o camarada, o moribundo ali, ele também mete o pé, ele vai para o outro lado da rua, ele passa para o outro lado. O levita, ele estava assim na categoria, numa posição um pouquinho inferior, porque ele era uma espécie de um auxiliar dos serviços, tanto do templo, quanto, naquele caso ali, né, do tabernáculo, num período mais antigo. Então, a lei exigia um menor rigor para esses. Então, se ele vê a atitude do sacerdote, parece que ele pensa aqui, se o cara que é maior, se o pastor não faz, eu que vou fazer. É uma pergunta também muito interessante, né? Parece que o compromisso de fé é um compromisso que se restringe a pessoas determinadas. O compromisso de amor é um compromisso que é exercitável por pessoas escolhidas a dedo por Deus. Não é um compromisso extensível a todos aqueles que vivem debaixo da lei de Deus, ou debaixo dessa lei maior que é a lei do amor. Mas ele fala que não, eu não vou meter a mão, ou talvez, se ele que é sacerdote não faz, por que eu vou fazer? Se o pastor não ora, eu que vou orar, se o pastor não mete a mão, eu vou meter a mão também. Que se dane o pastor que se ferre. Eu que me ferre com Deus. Se eu omitir ou me omitir naquilo que eu tenho que fazer no chamado, em que eu fui chamado a fazer. Agora você também, por sua vez, não pode ser um omisso nas coisas básicas. E uma grande coisa básica do cristianismo que você não pode se negar a se dar, a se doar, a fazer, é amar, amar, amar. A Deus, ao outro, a você, a quem quer que seja. Não há necessidade de consagrar alguém para amar o outro. O levita aqui, ele assume também uma postura. Então, para esses dois judeus, a agonia daquele homem não importava. O sofrimento daquele homem não importava. O seu estado mórbido ali, o seu estado de quase morte, não importava. Imagina quando a Bíblia fala aqui, ou o que Jesus devia estar imaginando no momento em que ele fala isso. A gente não vivia ali um momento como hoje, porque quando tu fala uma pessoa moribunda, uma pessoa doente hoje, você vai aqui em Campo Grande, você até vê, é muito triste. Ano passado, eu até apresentei para o pessoal, essa semana que eu encontrei com ele fez questão de levantar a calça comprida, falou, pastor, aqui lembra que tosaram o meu joelho? Ele tomou uma surra na favela e arrancaram esse tampo aqui do joelho dele, arrancaram com um facão. Não tinha isso. E estava lá em frente a uma Rafas, ele ficou lá meses. Ele falou, eu preciso de um antibiótico, de uma pomada, e um negócio cheio de mosca, num sofrimento ali, sentindo dor. Aí a gente conseguiu, levou por algumas semanas. Aí encontrei com ele, falou, está vendo, não tem rótula do joelho, mas minha perna, o milagre aconteceu. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei imaginando a dor que esse homem sentiu, mas isso num tempo em que você tem recursos, no meio de uma multidão que você consegue, de alguma forma, socorro. Agora imagina no meio do deserto, você agonizando dores ali, quase morto, não podendo mal respirar. Não se sabe o que aconteceu, ou o que Jesus imaginou ter acontecido com aquele homem. Uma surra, mas aquele piau brabo mesmo, o corpo cheio de laceração, todo ensanguentado, mal podendo respirar, já dando os últimos sussurros ali, sequer talvez conseguia pedir socorro. E os dois
Poucos se importaram com a agonia desse homem. Porque se não é meu parente, se não é meu amigo, se não é meu conhecido, se não faz parte da minha patotinha, da minha panelinha, do meu círculo, eu passo longe. Ele que se ferre. Isso é a realidade que a gente vive, gente. Isso é a realidade que a gente vive. Eu canso de falar aqui que a gente confunde gente com troço na rua, gente com entulho, gente com lixo, mas é gente que está ali. Mas é gente que não é nosso parente, é gente que não é nosso filho, é gente que não é nosso conhecido, é gente que não faz parte, não está aqui cheirosinho, bonitinho. Essa semana falou, pastor, eu quero cantar na tua igreja. Eu falei, eu vou te levar. Mas eu sinceramente, às vezes eu fico assim, como é que a igreja pode recepcionar isso? Como é que a igreja vai receber? Porque eu já vi tanta hostilidade com relação a pessoas que são consideradas não queridas dentro do ambiente cristão, sendo hostilizadas dentro da igreja por membros de igreja. Uma maior vontade de trazer, de falar, não, tu vai cantar sim, para ele se alegrar aqui com a gente. Se ele tem a mesma fé, ele cantar com a gente em comunhão e participar da nossa comunhão aqui também, ou eles participarem. Porque existe um sentimento, às vezes, que ainda que é obscurecido, mas existe dentro de nós. É gente diferente, é gente diminuída, é gente que é melhor a gente não estar perto. Eu não guardo nenhuma inocência com as pessoas que a gente lida no dia a dia. Cada um tem sua história, são histórias às vezes perigosas e tenebrosas. E eu sei dos cuidados que a gente precisa tomar com relação a isso. Eu sei que eu preciso preservar a segurança daqueles que estão comigo, até o fato de trazê-los aqui para a igreja. Então eu não vou para lá no estado de bobão e de inocente. Mas eu não posso esquecer que são gente que carecem de amor, que carecem do amor de Deus. Eu não posso passar para o outro lado. Então, ainda que a gente veja ou viva numa igreja despreparada para lidar com determinado tipo de pessoas nesse mundo, tá? Eu vou lá. Se eu sinto que não dá para trazer aqui, eu vou lá. Eu quero muito que chegue um dia em que todos estejam juntos, como um só. E a gente fala, nós somos todos próximos. Eles estavam guardando os seus próprios interesses. E o interesse ali era de manter a lei, a pureza, a religião. Diz o texto que um samaritano que estava de viagem, lá no versículo 33, ele chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve compaixão. Teve compaixão. Alguns textos falam de misericórdia, mas a compaixão aqui é a melhor palavra do texto, porque compaixão é dor nas entranhas. É você passar mal de ver alguém sofrendo. É você falar, eu não consigo ver alguém sofrendo. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ele se aproxima, e ele enfaixa as feridas, e ele derrama nela vinho e óleo seu. Depois ele coloca sobre o seu próprio animal, ele leva para uma hospedaria, ele cuida desse homem. No dia seguinte, ele dá 2 denários, 2 denários aqui naquela época significava mais ou menos uns 8 quilos de pães, cada denário, 16 quilos, talvez hoje uns R$200 que ele gastou de despesa, que seria mais ou menos um dia de trabalho, a gente considerando o salário mínimo, a gente chega a uma conta na minha cabeça que mais ou menos essa. E ele falou para o homem da hospedaria, olha só, porque é outra coisa normal, tá? Se a pessoa dá aparências de indigna, de indesejada, de sofrida, de excluída, de não merecida, de não querida, até o hospedeiro recusa. Quantas vezes eu vim para o centro da cidade, ou em algum restaurante, e chega alguém lá e fala, poxa, pode vir um prato de comida? Sai daqui, sai daqui. Eu falo, pô, ele está pedindo um prato de comida. Ah, mas ele pede todo dia. Eu falei, tá bom, eu vou pagar um prato de comida para ele, senta ali para comer. Ah, não, mas vai comer. Não, não. Aí eu estou pagando, ele vai comer aqui. Por quê? É não querido por aquele, pelo hospedeiro. Porque vive em indigência.
Aí, novamente, a gente está aqui na questão do próximo rondando. Mas ele fala para esse homem, fala, eu quero que cuide dele, porque quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então, a despeito dos outros que eram religiosos, que faziam parte desse contexto dos judeus, e numa escala de grande importância, um sacerdote e um levita, agora um samaritano que pertence a um povo tradicionalmente rival ao dos judeus. Eles divergiam historicamente sobre questões sagradas, religiosas, o lugar de adoração, tem um cisma samaritano, aquele problema que teve lá na reconstrução do muro, então carregava um monte de problemas e eram de fato separados, mas adoravam o mesmo Deus. Tem um livro, ou uma coletânea de livros de compreensão, de entendimento do Antigo Testamento, que chamam de Mishnah. Um texto diz assim, aquele que come o pão dos samaritanos é como aquele que come carne de porco, que era algo imundo para os judeus. Um autor fala que eles eram amaldiçoados dia a dia nas sinagogas dos judeus. Os judeus faziam orações para que eles não participassem da vida eterna com Deus. Jesus, como um judeu, seria muito mais fácil e confortável para Jesus ele falar o quê? Não, quem passou ali foi o sacerdote. Não, quem passou ali e ajudou e cuidou daquele homem, pagou a despesa, foi o levita. O doutor, pô, que maravilha, né? A gente é bom demais mesmo. Ou a gente somos de bom demais, né? Num português todo invertido. Mas não. Jesus, ele fala que acerca de tudo isso, quem ajudou foi o odiado samaritano. Ao contrário de tudo que o doutor esperava, ele apresenta o odiado ou um odiado samaritano como protagonista do amor que não vê cara, que não vê nacionalidade, que não vê identidade, que não quer saber se está morto, vivo ou semi-morto, que não mede interesse, porque o amor, ele vai além dos nossos interesses. Toda vez que você põe o interesse no agir do amor, esse amor é diminuído. Esse amor, ele não está à altura do amor de Deus. E o que é o interesse? Interesse é essa tendência que a gente tem para buscar aquilo que traz benefício, ou que traz uma vantagem pessoal. Eu amo, eu faço, mas eu preciso receber algo em troca. Precisa haver equivalência. É amor retributivo. É um amor que ele não tem uma via só. Tu fala, se não tiver uma via de volta, esse amor ele não vai existir. Mas o amor que Jesus quer tratar e que ele mostra aqui, a presença ou a pessoa desse samaritano é um amor que não mede interesse. Aliás, é um amor que está diante de vários riscos e ainda assim enfrenta todas as barreiras, todos os riscos pelo amor, só pelo amor, puramente pelo amor, um amor gracioso, um amor divino, um amor de Deus, um amor que faz sem querer nada em troca. E é nesse sentido aqui que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 13, 5. Que o amor, ele não guarda, ele não procura os seus próprios interesses. O samaritano, ele crê no mesmo Deus, mas a sua atitude com relação ao próximo reflete esse verdadeiro amor. Esse amor desprendido, esse amor da graça, amor que paga o preço, que ele nem pergunta quanto é. Ele fala, a despesa que tiver, amanhã eu venho aqui e eu cubro. Esse amor aqui reflete exatamente o amor de Deus por nós. Reflete exatamente, em grande proporção ou em proporção inimaginável, o amor de Jesus Cristo por nós. Porque a Bíblia diz que ele paga um alto preço. Ele não pergunta, ele não quer saber o que você fez, o tamanho do teu pecado. Ele só quer que haja arrependimento, confissão. E seja qual for a dimensão do teu pecado, pequenininho aos olhos humanos, ou aquela tragédia humana. Ele vai perguntar, você está arrependido? Eu paguei um preço para isso, sem querer saber quanto foi.
Mas para mim eu sei que foi alto, porque foi preço de morte, preço de sangue, preço de aliança, preço de cruz. Então, essa conclusão é inesperada para esse doutor, intérprete da lei, conhecedor teórico de todo o pensamento judaico. A cena é desconcertante para ele, porque ele fala, vai vir uma resposta, porque esse cara aí não é bobo, é Jesus, eu já conheço que ele gosta de dar uma virada em história. Ele é o rei das invertidas, como eu disse aqui. E a pergunta de Jesus vem. Tá bom, depois dessa conversa toda, eu quero te fazer uma pergunta, doutor. Então, seu doutor, versículo 36, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Ele teve que amargar muito. Ele teve que se envergonhar muito, que devia ter muita gente ali, olhando para ele. Mas ele teve que falar a verdade. Ele falou, aquele que teve misericórdia dele. Ou seja, aquele que eu odeio, foi aquele que amou mais. Respondeu o perito da lei. E Jesus, novamente, ele repete aquilo que ele disse lá no começo. Então vá, meu filho, e faça o mesmo. Para de conversinha. Para de querer me testar. Porque do amor que eu falo, é do amor também que eu faço, que eu pratico. Do amor que você duvida de mim, é por esse amor que eu vou morrer, inclusive, por você. Talvez era essa a palavra, o sentimento, o que poderia estar na cabeça de Jesus. Ele fala, vai lá e faça o mesmo, porque tem chance para você também. E finalmente a gente vai entender, diante dessas circunstâncias aqui, que não é fácil a gente viver o amor que é difícil de ser vivido. Mas o desafio de Jesus é justamente esse. Aprenda a viver o amor difícil. Isso é tema do nosso discipulado. As meninas aí, os rapazes também que já fizeram discipulado comigo. Aprenda a viver o amor difícil, porque é fácil você amar e agir com amor quando o nosso alvo de amor faz parte do nosso círculo estreito de amizade. Quando o próximo é o próximo mesmo. É alguém que você gosta, alguém que você guarda interesse, alguém que você tem afinidade, alguém que na conversa te apetece, tu fala, caramba, ele tem a mesma cabeça que eu. A gente pensa igual, a gente caminha na mesma direção, e você tem apego por essas pessoas, você vive até mais intensamente essa amizade. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que o desafio do amor que vem de Deus é amar quem você não quer amar. Amar quem não quer te amar mais. Amar quem rejeita o teu amor. Eu não estou falando do amor eros, eu não estou falando do amor filia, do amor de posse, eu estou falando do amor incondicional, do amor de respeito, do amor que tolera, do amor que não guarda rancor, do amor que não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, do amor que faz alguma coisa pelo outro, independente da tua concepção ou julgamento a respeito do outro. Eu falo, até não gosto dessa pessoa, eu não concordo com as ideias dessa pessoa, mas eu tenho que garantir o direito dela, a dignidade dela, de ser ouvida, de falar, de manifestar. Que se depender de mim, precisar de mim, até eu lançar a mão de generosidade para ajudar, para estar junto, não significa que eu vou ficar cheirando, que eu vou ficar vivendo, que às vezes, de fato, o estilo de vida, o pensamento, as ideias são diferentes, é difícil dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Mas é possível. Como disse o rei de Troia, Príamo, para Aquiles, até os inimigos se respeitam. Isso é qualidade que só o amor faz acontecer. Você não gostar, você não querer, mas por essa condição de amor, que é um amor sobrenatural, é um amor de Deus, é um amor incondicional, você exerce frutos desse amor em direção a esse não querido, não amado, até por você mesmo. Então, o samaritano, ele também corria o risco de se contaminar. Ele corria o risco de sofrer tudo aquilo que os outros também sofreram. Ele poderia escolher fazer aquilo que todo mundo fez. Você, às vezes, está diante de dilemas
E você deixa de amar, você deixa de fazer, porque alguém diz para você, e não presta, não faz não, é isso, é aquilo, e você se retrai, você se fecha, você é preconceituoso, você não dá nem chance de conhecer uma pessoa, porque o outro, ou porque você olhou e falou, ih, pela cara, para mim não serve, não rola não. Algo me diz que existe alguma coisa naquela pessoa, isso é uma bobagem, que fere esse amor cristão. Quando Jesus ele era atacado por qualquer tipo de preconceito, ele disse para Natanael, parece, salvo engano, vem e vê o que eu estou fazendo. Não fica tirando conclusões antecipadas, não. Então, se você não conhece, mas se teu coração já está inclinado à rejeição, conheça primeiro. E ainda que conheça, e se você perceber que não dê para caminhar junto, pelo menos esse amor ágape, o amor do respeito, da tolerância, o amor do exercício em prol da felicidade do outro, independente de quem possa ser. Mas o samaritano, ele escolheu exatamente isso. Enquanto outros escolheram passar pelo outro lado, deixar no abandono, como a gente faz a cada dia, ele escolheu ter a partir da sua profunda compaixão, ultrapassar todas as barreiras e transformar em atos concretos de amor incondicional, porque ele socorre, ele cura as feridas, ele dá abrigo, ele paga o preço sem perguntar quanto é. Um teólogo do século IV, ele disse que só se ama verdadeiramente o próximo, quando se ama a Deus no próximo. Ele está querendo dizer aqui, você diz que ama a Deus no próximo, diga isso para todo mundo. Seja porque Deus vive nele, seja para que Deus viva nele. Isso é amor. Amar por outro motivo não é amor. E a gente tem tido dificuldade, infelizmente, isso é uma tristeza, de amar às vezes até quem está do nosso lado, até o nosso irmão em Cristo. E um texto de 1 João 4,20, ele nos escapa toda hora. Ele diz assim, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. Isso já é um desafio. Se você hoje tem alguma diferença com teus irmãos, com quem quer que seja, já começa por Deus, pedir perdão, já tenta uma reconciliação. Vai significar uma aproximação em termos de afetos, mas de respeito, de consideração, e de caminhar em prol de algo que é muito maior que é o amor de Deus, porque aquilo que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. E é por isso que nós devemos perseverar em Cristo, e Jesus Cristo, ele continua dizendo para a gente, essa noite, façamos o mesmo. Sejamos o próximo, de quem quer que seja, sejamos o próximo. Deus nos abençoe essa noite. Deus abençoe você que está em casa. Tá, a gente vai estar louvando a Deus. Foram todos arrebatados. Você pode ficar de pé, a gente está terminando o nosso culto. Deixa eu já orar por você, então, pela tua vida. Em seguida, a gente vai estar adorando aqui, já saindo para as nossas casas. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque mais uma noite a gente está aqui na tua casa, Pai, refletindo sobre a tua palavra. Pensando sobre algo que é tão caro, Pai, foi tão caro para o nosso Senhor Jesus Cristo, e que deve ser uma realidade, precisa ser uma realidade na vida de todo crente, dos nossos irmãos e irmãs, para que haja paz a partir de nós e que a gente possa resplandecer isso lá fora, as pessoas possam enxergar um amor que não é esse amor de púlpito que a gente fala aqui, às vezes é um monólogo, mas que isso se transforme em exercício, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos em Cristo, com aqueles que a gente encontra pela rua, com aqueles que nós temos dificuldade de amar, e que aprendamos a amar esse amor difícil, que é amar quem não queremos amar quem traz problema para a gente, amar quem irrita, amar quem estraga, Pai, o nosso dia, às vezes. Mas esse é o grande desafio do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejamos sempre o próximo de quem quer que seja, Pai, independente
de identidade, que no nome de Jesus, essa noite possa ser uma noite, Pai, a gente encerrando essa série de parábolas, encerrando falando de amor de Jesus, da qualidade e intensidade de amor de Jesus, isso possa ficar marcado no coração de cada um, para a glória do Teu nome. Então, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a paz, a presença do Espírito Santo possa nos acompanhar hoje e sempre, até o dia da Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana. Vamos adorar a Deus e a gente já pode estar saindo em retirada do nosso culto.